Alma Vaz. Capítulo 1. Meu batismo de fogo. Fiz o curso normal no Instituto de Educação no Rio de Janeiro. Até hoje não sei exatamente porquê, mas aos 10 anos de idade, havia decidido que depois do ginásio faria o normal, provavelmente porque gostava da minha professora do primário, mas ao longo do curso quis sair. Uma das razões é que estava muito envolvida com outros interesses, sobretudo com artes plásticas. Outra razão é que o curso me parecia fraco e desinteressante, mas meus pais me convenceram do contrário. Diziam que se eu quisesse, faria depois uma faculdade em outra área, mas era importante já ter uma profissão aos 18 anos, coisa de imigrante. Meu pai costumava repetir que se aos 18 anos ele não tivesse uma profissão, a sua família teria passado um mau pedaço, porque havia perdido tudo o que possuía. Fiquei, mas fiz o Instituto de Belas Artes, atual Escola de Artes Visuais do Parque Lage, ao mesmo tempo, durante 2 anos. Em 1962, quando cursava meu último ano do normal, a repetência fabricada pelas escolas finalmente ultrapassou os limites. Não havia mais vaga na primeira série para novos alunos. O governador tomou então 3 providências, aprovou as crianças por decreto, e foi todo mundo para a segunda série, soubesse ler ou não. Montou escolas de madeira com telhado de zinco, horrorosas, e convocou todas as normalistas que estavam no último ano do curso para dar aulas. Assim, lá fui eu para a escola, onde me confiaram uma classe de alunos que tinham entre 11 e 12 anos e que depois de terem repetido várias vezes a primeira série, tinham passado para a segunda por decreto. Quando eles faziam fila na entrada para cantar o hino nacional, porque essas coisas usavam naquela época, meus alunos eram os mais altos e de outra cor. Dos meus 45 alunos, apenas 3 não eram negros. Não eram todos analfabetos. Mas isso não significa que pudessem ser considerados alfabetizados. Nós, professores, não estávamos preparados para lidar com alunos que, ainda tateando na leitura, produziam escritas fora dos padrões convencionais. Eu percebia que alguns meninos sabiam escrever alguma coisa e que outros só copiavam. Os outros, para mim, eram uma incógnita. Tinha algumas ideias genéricas sobre o fato de que todas as crianças eram capazes de aprender e de que havia técnicas para ensinar. Passei a empregá-las e não demorei a perceber que havia coisas inteiramente absurdas acontecendo e que eu não tinha como me assenhorar do que estava fazendo. As situações se criavam em classe, demandavam que o professor cumprisse determinados passos, e eu cumpria. Os meninos colaboravam muito, faziam tudo o que eu mandava, mas na verdade eu não compreendia o que resultava daquilo, era como se tivesse apenas preenchendo o tempo de aula. Não conseguia avaliar o resultado do trabalho, nem o que devia esperar das propostas que punha em prática. No curso normal havia aprendido apenas uma sequência de atos cegos para realizar. Agora, o professor fazia isso, depois aquilo, sem compreender que efeito esses atos causariam. Isso me levou a viver inúmeras situações que me deixaram confusa e impotente, como esta que foi um momento de crise para mim. Muitos meninos e meninas da minha classe trabalhavam, os meninos, quase todos. Eram favelados e faziam carreto na feira, vendiam balas na porta do cinema, batiam carteiras. Um deles, por exemplo, dormia muito na aula porque era gandula do tênis clube. Acordava às 4 horas da manhã, ia para lá, depois ia a pé até a escola, que era muito longe. Inseridos na vida prática, eles faziam trabalhos que exigiam o desenvolvimento de operações matemáticas. No domingo eu ia no cinema, e na porta sempre encontrava um menino que era meu aluno vendendo balas. Eu comprava, dava uma nota de 50 para comprar um saco de bala que custava 17 e ele nem piscava. Fazia conta mais rápido do que eu, e dava o troco na mesma hora, 3 para fazer 20, depois mais 10, para fazer 30, e seguia até chegar aos 50, como faz todo mundo que dá troco. Na segunda-feira eu botava na lousa um problema do tipo: João tem 5 figurinhas e comprou mais 3. Quantas figurinhas João tem? E esse mesmo menino me perguntava: professora, é de mais, ou de menos? Aquilo me deixava perplexa. E eu argumentava: mas você não sabe se eu te der tanto e depois te der mais tanto? Ele respondia: sei. E por que então você não sabe? Lamento muito não ter registrado na época, mas lembro que essas situações revelavam para mim o abismo que existia entre o desempenho desses meninos na escola e o que a vida lá fora exigia deles.
Depois que me mudei para São Paulo, e em outras circunstâncias, encontrei também situações absurdas desse tipo, como a de um menino de 12 anos que ganhava a vida fabricando pipas retido numa classe que só fazia coordenação motora. Diziam que ele não aprendia a ler porque não tinha coordenação motora. Como pode alguém que vive de fabricar pipa não poder ter coordenação motora? A sensação de que a escola parecia uma armadilha montada para que esses meninos não pudessem se sair bem, e a convicção de que esse tipo de situação tinha um papel político e muito importante, me perseguiram durante toda a minha vida profissional. Para mim, aqueles meninos eram uma representação da classe dominada, e eu, que buscava na história e na política elementos para compreender como era possível que a maioria da população fosse dominada pela minoria. Naquele momento me dei conta que a escola desempenhava um papel central nessa possibilidade. Compreendi que a percepção que as crianças tinham do que mereciam no mundo era marcada pela sensação de fracasso pessoal que a escola construía para elas, que a capacidade de brigar pelos seus direitos era determinada ali, seja porque sem boas condições intelectuais é difícil se sair da miséria, seja pelo fato de que, se você acha que é culpado de seu fracasso escolar, certamente vai ser mais fácil se conformar em ser o culpado do seu fracasso econômico. Ficava muito impressionada também com a visão de que as mães tinham dos próprios filhos. Na época eu conversava com muitas mães, apesar de isso não ser costume na escola. Elas não achavam que fosse natural eles passarem de ano e terem sucesso na escola, já que essa era a sorte reservada apenas para alguns, e aceitavam facilmente a ideia de que seus filhos não eram capazes, diziam mesmo que eles não tinham boa cabeça para o estudo. Muitas deixavam claro que eu podia bater neles para ver se estudavam. Eu ficava profundamente chocada. Enquanto uma mãe de classe média fazia um escarcéu se alguém encostasse o olho torto no filho dela, a mãe pobre chegava até a professora e, para ganhar sua simpatia, dizia que podia bater em seu filho. Para uma mocinha com a cabeça cheia de idealismo e de um marxismo de manual, isso tinha um impacto enorme. Esse foi o meu batismo de fogo e fez que eu afastasse durante os 12 anos seguintes da educação. Penso hoje que a experiência com esses meninos está na origem de tudo o que fiz depois e do rumo que a minha vida profissional tomou. Ao trabalhar com eles pude ter uma dimensão da realidade que minha condição de adolescente de classe média não me havia permitido antes. Era uma garota ainda, com muito envolvimento político, do tipo que se tinha na época, algo que ficava entre ativismo estudantil e a militância política, me achava muito sabida e nunca havia defrontado com a situação tão aguda de fracasso. Pois foi assim que vivi. Como um fracasso terrível, que me deixou no final do ano, fisicamente doente de tão deprimida. Mas a sensação profunda de que me ficou ao sair dessa experiência foi a ignorância. Durante esse ano foi se tornando extraordinariamente claro para mim que as informações e ideias que circulavam na educação não davam conta do problema do ensino. Um professor não era alguém que soubesse o que estava fazendo na sala de aula, e fazer direitinho tudo o que havia aprendido no curso normal não lhe garantiria bons resultados. Na verdade, o professor era um cego. Seguia um conjunto de rituais com a esperança de que, lá no fim, os meninos demonstrassem ter aprendido. Mas de que maneira o que ele fazia afetava ou não aprender das crianças? Isso era completamente desconhecido. Formada no normal, um curso técnico do 2º grau, supunha-se que a professora deveria aprender um conjunto de procedimentos para realizar sua tarefa de ensinar. Tínhamos aulas de metodologia da linguagem, de matemática, das ciências, dos estudos sociais. Essa metodologia era um conjunto de práticas que aprendíamos e deveríamos reproduzir com os nossos alunos. Saíamos da escola menos preparadas do que um mecânico, a quem se ensina a apertar este parafuso e soltar aquele, mas que tem de conhecer muito bem o motor com o qual está trabalhando, para compreender o que se modifica lá quando se mexe aqui ou ali. Antes que esses insucessos começassem a me acontecer na prática, eu já tinha uma intuição deles. Quando começamos a ter metodologia, no 2º ano normal, me pus alerta. Procurei minha professora de Psicologia do Desenvolvimento, a doutora Iva Weisberg-Bonneau, que possuía uma formação acadêmica sólida e prestígio no Rio de Janeiro, para conversar. Disse-lhe de que não compreendia o porquê daquelas orientações. Ela me recomendou ler Piaget, em francês, pois não havia nada publicado em português. Como tinha uma boa formação em língua francesa do ginásio, pus-me a ler. Lembro-me de ter tido uma dificuldade enorme para entender. E o que me sobrou naquele momento foi a ideia de que era importante trabalhar em grupos,
que os meninos deviam ter possibilidade de trocar ideias com colegas, mas eu olhava essas ideias apenas do ponto de vista da formação da sociabilidade, da moralidade e de uma questão política, que era privilegiar o desenvolvimento da cooperação, em vez da competição. A grande questão de como é que as pessoas aprendem e por que, diante de uma mesma situação, uma pessoa pode aprender e outra não. Sobre isso eu não consegui informação. Em classe eu tinha uma relação muito boa com as crianças. Gostava delas, reconhecia que elas eram inteligentes e capazes. E elas tinham claro que eu não as jogava no fogo, mas as defendia quando o resto da escola as atacavam, porque elas eram a rapa do fundo do tacho da escola, os eternos culpados de qualquer coisa que acontecesse. Consegui fazer trabalhos interessantes com esses meninos. Desenvolvíamos projetos e minha classe era coberta de material do teto ao chão. De tal maneira que, quando a escola recebia alguma visita, a diretora levava até lá para mostrar as crianças trabalhando em grupo, produzindo coisas. Por animação, eu acabava oferecendo muitas oportunidades. Como montar uma peça teatral, com milhares de coisas que precisavam ser feitas. Tínhamos um acordo, passávamos a metade do período fazendo tarefas escolares e outra metade preparando o projeto, sempre havia um em andamento. Estávamos sempre cheios de entusiasmo, produzindo alguma coisa que no fim ia ficar pronta e ser vista por nós mesmas. Não pensávamos em apresentar nada em público, porque nem eu era bem vista na escola, nem eles. Talvez eu tenha desperdiçado todos os dias, 2 horas desses meus alunos, com as chamadas atividades escolares. Se eles aprenderam alguma coisa foi desenvolvendo esses projetos, que eles achavam que era diversão e que eu não sabia bem o que fossem, mas sentia que, no mínimo, iam ajudá-los a ser mais cooperativos. Brincava, propunha alguns jogos de construção mais elaborados e percebia que eles se envolviam muito com essas atividades. Fizemos bonecos de teatro, roupas para espetáculos, cenários, o que aparecesse. Desenhava-se muito também. Por conta da minha própria experiência pessoal, como estudante de belas artes, eu acabava inventando propostas que faziam os alunos trabalharem com diferentes linguagens. E eles praticamente não faltavam. Eu tinha 45 alunos todos os dias, o que era impressionante. Alguns desses meninos aprenderam, mas não sei o que aprenderam, nem como aprenderam, acho que aprenderam, apesar de mim. Não lembro exatamente a proporção dos que no final do ano, foram promovidos para a 3ª série. Havia uma prova que eles tinham de fazer no final do ano que não era eu quem elaborava e nem aplicava. Mas sem considerar a importância de ajudá-los a passar de ano, a questão central para mim era a minha própria cegueira, a sensação de que eu fazia um trabalho mecânico, que não compreendia, como se fosse um apertador de parafuso do filme Tempos Modernos, e isso era muito angustiante. Acho que o meu ideal de professor era alguém que pensa, uma espécie de intelectual com a mão na massa, capaz de equacionar e propor soluções e não alguém que é arrastado a fazer coisas que não compreende, nem quando dão certo nem quando dão errado. Não consegui descobrir, por exemplo, se os meninos que vi sabendo ler e que, embora não produzissem as coisas que a escola esperava, eu reconhecia que sabiam ler, tinham aprendido isso comigo, ou se já sabiam antes e só passaram a demonstrar que sabiam a partir do momento em que a sua ansiedade baixou. Quando um aluno queria escrever moleque, por exemplo, e escrevia molece, eu olhava para aquilo e pensava, não é que ele não saiba escrever, ele não sabe escrever certo, enquanto a escola dizia, ele não sabe escrever. No entanto, embora reconhecesse como escrita o que ele produzia, não sabia como fazer para que aquele conhecimento que a escola recusava avançasse até um patamar aceitável para ela. Acho que o professor continua chegando hoje à escola com as mesmas insuficiências com que eu cheguei em 1962. Ele acaba ganhando experiência e algum conhecimento de natureza intuitiva, mas, dependendo da formação que recebe, continua tão cego e perdido quanto eu estava. O que mudou hoje é a maneira pela qual ele pode, se quiser, tentar resolver esta situação. Por exemplo, durante muitos anos os professores do sistema público, que viviam uma situação semelhante à minha, consolaram-se com a ideia de que uma quantidade enorme de seus alunos, a cada nova turma, eram crianças com algum tipo de deficiência, por isso é que repetiam e iam continuar repetindo. Eles não conseguiam ensinar a essas crianças, só que pensavam que a culpa não era deles, professores, mas das crianças. Hoje seria muito difícil sustentar uma afirmação como essa, pois o conhecimento que se desenvolveu nos últimos 20 anos aponta na direção contrária. O que está à disposição dos professores hoje é um corpo de conhecimentos que, se não dá conta de tudo,
pelo menos ilumina os processos através dos quais as crianças conseguem ou não aprender certos conteúdos. Já é possível observar uma situação de sala de aula e interpretar as ações das crianças e do professor com um grau de profundidade que não existia antes. Cada vez mais, a concepção que se tem do ato de ensinar desenha o perfil de um professor que reflete enquanto age. Pode tomar decisões, mudar rapidamente o rumo da sua ação, interpretar as respostas que os alunos dão, autocorrigir-se. O entendimento que se tem de um professor hoje é o de alguém com condições de ser sujeito de sua ação profissional. Assim, vai ficando ultrapassada aquela prática educacional na qual alguém pensava procedimentos técnicos, passava-os como um pacote para o professor, que entrava na classe e simplesmente os executava. Ao final de 1962 e durante os 12 anos seguintes, eu fugi da educação. Estudei e trabalhei em áreas completamente diferentes. Mas essas áreas de sentimentos permaneceram guardados dentro de mim. E a verdade é que nenhuma outra atividade dava sentido à minha vida profissional. Então, acabei voltando. Meu compromisso com esses meninos que foram meus alunos em 1962 está de pé até hoje. E a questão central para mim é, e sempre foi, como é que a gente faz para que essas crianças, que são maioria das que estão na escola pública, tenham sucesso escolar? Hoje sou vista como especialista em alfabetização, mas na verdade nunca tive a intenção de me especializar nisso. Acontece que o primeiro instrumento de fracasso para os meninos na escola pública é que não consegue aprender a ler. Então me dediquei a entender isso. E como me dediquei também a estudar o trabalho da doutora Emília Ferreiro, que abriu uma perspectiva extraordinária nesta área e teve uma importância enorme na mudança da compreensão do papel do professor, acabei me tornando uma especialista em alfabetização, mas na verdade, minha questão é a aprendizagem, em especial a aprendizagem escolar.